Fala, builders! Beleza? Hoje eu vou mostrar aqui uma ferramenta que vai permitir vocês obterem qualquer dado de qualquer rede social da atualidade, beleza? Ou seja, fazer o famoso web scraping ou raspagem de dados, como você quiser chamar, que é basicamente obter dados, por exemplo, de um profile do TikTok, do Instagram, do Facebook, do Twitter, né, o atual X, enfim, qualquer rede que existe hoje social, você vai conseguir coletar dados ou informações dela, beleza? Então, já deixe seu like, se inscreva no canal e vem comigo! Bom, vou mostrar aqui para vocês hoje a Scraper Creators, beleza? Ele é uma plataforma onde ele fornece diversas APIs que permitem você obter dados em tempo real de várias redes sociais, beleza? Então aqui, ó, se você vier aqui no scrapercreators.com, você vai entrar nesse site aqui e aqui no menu você tem as opções de todas as APIs de redes sociais da qual ele consegue fazer o scrape para você, né? Ou a raspagem do dado ali, perfeito? Então você consegue no TikTok, TikTok Shop, Instagram, YouTube, LinkedIn, a biblioteca de ads do Facebook, da Google, do LinkedIn, informações do Twitter, que é o atual X, né? Do Reddit e assim por diante, tá? Tem uma série de redes aqui, né? Que você pode utilizar para obter dados e enriquecer o seu produto ou construir produtos em cima desses dados. Beleza? E aqui, para utilizar, é bem simples, tá? Você basicamente precisa fazer o login aqui na sua conta do Google, certo? Ou seja, criar uma conta, perfeito? Uma vez criado uma conta, você vai ter essa visão aqui do seu dashboard, beleza? Aí aqui você vai ter algumas informações. Dentre elas, tem a questão da sua API Key. Essa API Key é o que vai permitir que você consiga fazer chamadas para as APIs do Scraper Creators, tá? Lembrando que aqui você consegue apenas fazer chamadas via API, tá? Então você vai precisar ou implementar as APIs deles aqui do Scraper Creators no seu produto ou aplicação, ou usar uma automação para obter esses dados, perfeito? E aí você pode usar a IA, obviamente, qualquer ferramenta de automação aí que você já usa ou que você prefere, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo aqui prático de como fazer uma automação usando a API deles para obter dados da biblioteca de ads do Facebook, beleza? E aí criar um caso real para vocês verem na prática como que funciona essa mecânica, tá bom? Mas, voltando aqui para o nosso dashboard, você tem aqui algumas opções, né, como eu falei, ele te fornece, aqui é bem importante, quando você faz o cadastro na sua conta free, já vem com 100 créditos gratuitos para você testar, beleza? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a questão dos preços e planos, tá? Mas tudo aqui funciona baseado em créditos, tá? Então você põe créditos, e aí você consegue consumir as APIs. Mas o custo-benefício é bem bom, tá? Aqui tem uma opção de playground, da qual você pode fazer alguns testes, sem precisar programar ou automatizar nada. Você pode escolher aqui qual rede aqui, tá vendo? Que você quer fazer um teste, né? Por exemplo, aqui TikTok, Instagram, etc. E aqui você consegue escolher o que você quer coletar desta rede. Aqui são as opções no caso do TikTok, beleza? Então eu posso pegar informações de profile, vídeos, transcrição, comentários, etc. Tá? Então aqui você consegue fazer alguns testes para você testar ali e ver como é que é o retorno dessas informações para você usar da maneira que você achar melhor, beleza? Aqui tem as suas API Keys, né, como eu te falei, que também tem essa seção aqui só para API Keys, para você copiar ela. E tem a documentação, uso e a questão do billing aqui, tá? Na documentação, se você vier aqui e clicar nele, aqui vai ter todas as informações para cada rede social que você precisa para fazer as chamadas da API da Scraper Creators, beleza? Então aqui você tem as opções, por exemplo, aqui no caso do TikTok, e aqui do lado direito, tá vendo que ele tem as informações que você precisa para fazer a chamada. E aqui tem um negócio legal, que é esse Copy for AI. Uma vez que você copia isso aqui, ele vai copiar um prompt já pronto, feito por eles, tá? Para essa rede social aqui no caso, né, que você escolheu, e você pode colar isso na sua IDE. Por exemplo, se você usa o Cloud Code, você pode usar esse prompt aqui no seu Cloud Code para fazer a implementação dessa API lá no seu produto ou na sua aplicação, ou colocar isso aqui no seu cursor, ou mesmo numa automação via N8N, etc e tal, tá? Beleza? Então aqui é a forma que você consegue chamar isso aqui via API, tá? Mas eu vou mostrar como você pode fazer isso usando o seu N8N, tá? Então aqui no seu N8N, você pode fazer chamadas direto para aquela API da Scraper Creators. Aqui no N8N, se você adicionar aqui um nó, deixa eu colocar aqui um nó de trigger para exemplificar, você consegue adicionar um nó nativo deles. Ou seja, normalmente você faz as chamadas de API via um nó de HTTP request, perfeito? Que é como você consegue interfacear com APIs externas no N8N, tá? Porém, aqui no N8N tem um nó nativo,
que é o Scraper Creators aqui, certo? Se você procurar aqui por Scraper Creators, você vai ver esse nó aqui, da Scraper Creators, beleza? Só que ele não vem por definição instalado. Então você vai clicar no botão instalar, que vai estar aqui habilitado para você, perfeito? E aí depois de instalar, você vai ter acesso a todos os nós, né, de cada rede social que ele tem disponível para fazer scrape de dados, tá? Esse nó aqui é mantido pela comunidade, então é um nó onde a comunidade que mantém, tá? Então, só para vocês saberem aí. Mas uma vez que você instalou ele, por exemplo, eu quero pegar o profile aqui do Instagram, por exemplo, esse aqui, ó. Perfeito. Aí aqui, ó, tá vendo? Ele vai me adicionar esse nó, e aqui eu tenho a minha credencial, ou seja, é aqui que eu preciso colocar a minha chave de API, que tem lá naquele dashboard que eu mostrei agora há pouco. Você vai clicar aqui em adicionar, ou editar, né? E aí você vai colar a sua API aqui, tá vendo? Uma vez que você colou a sua API, você basta salvar e pronto. Você já consegue fazer qualquer chamada para a Scraper Creators usando a sua conta e sua API, tá bom? Então aqui, uma vez feito isso, aqui eu vou ter todos os recursos, opções de recursos, tá? E dentre eles, o que eles disponibilizam aqui, né, pelo nó, né? E aqui eu tenho as operações para aquela rede social. No caso aqui do Instagram, eu tenho get profile, get user posts, um post isolado, a transição de um post, reels, etc. Então aqui vai aparecer as opções para aquela rede social especificamente, tá? Beleza? E aqui embaixo, no caso, como seria um get profile, tá vendo? Ele muda aqui, no caso aqui seria o arroba do profile que eu quero, né? Se eu trocar aqui por um post, por exemplo, ele vai pedir aqui a URL daquele post, beleza? Então aqui, baseado na operação que você escolheu, esse campo aqui embaixo, ele vai mudar, pedindo a informação que faz sentido para ele poder buscar ou fazer o scrape, né, daquele dado lá na rede social que você quer, tá bom? Mas eu criei aqui um cenário que é esse carinha aqui, ó. Essa automação aqui. Lembrando que todos os links, referências e esse template aqui de automação que eu vou mostrar para vocês vão estar aqui no guia que eu vou deixar disponibilizado aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então você pode clicar lá, baixar esse template, importar no seu N8N e adaptar ou rodar ele da maneira que você quiser, tá bom? Bom, aqui eu tenho essa automação, eu vou rodar uma demonstração para vocês verem e depois eu vou explicar aqui a lógica de cada bloquinho aqui para vocês entenderem e até replicarem ou modificarem aí do lado de vocês, tá bom? Basicamente, esse cara aqui, eu vou dar para ele um produto, certo? E uma marca, que seria, entre aspas, um competidor do meu produto, para que ele pegue os ads, né? Aqui no formato de imagem, no caso, que estão performando ali ou que estão ativos ali para aquela marca, e replica aquele ads, né? Aquela propaganda, só que adaptando para o meu produto, com a minha marca, com as minhas cores, etc e tal, com o meu brand ali, perfeito? Então aqui, se você vier aqui no Ad Library da Meta, né? Você tem aqui essa opção aqui que você pode pesquisar por quais os ads, né, as propagandas que estão ativas no momento ali na rede social. No caso aqui da Meta, tá? Então é Facebook, Instagram, Reels, etc, tá? Aqui eu filtrei, eu posso fazer um filtro pelo país, no caso aqui eu filtrei Brasil, e aqui eu coloquei todos os ads, e eu coloquei essa marca aqui. É uma marca aqui que eu peguei aleatoriamente, tá? De cosméticos. E aí eu filtrei ela aqui pelos ads que estão ativos, tá? Nesse período aqui de data aqui, perfeito? Uma vez que eu fiz isso, ele me trouxe todos esses carinhas aqui, certo? Então aqui eu posso analisar, ver o que está perfumando melhor ou não. A tendência é que quanto mais tempo um ads, né, ele está rodando naquela plataforma, é uma indicação, né, que ele está performando bem. Então você pode usar ele como base para replicar outros ads naquele mesmo formato, tá? Obviamente com a sua chamada, com o seu produto, mudando as cores, etc. ali. Mas o modelinho dele, usando como esqueleto, digamos assim, né, você pode tentar replicar, né? Então aqui tá vendo, foram ativos em outubro, e aqui, se eu for descendo, tá vendo, ele vai colocando todos os ads aqui, tá? E ele vai me trazendo aqui, ó, setembro, enfim, vai me trazendo aqui todos os ads disponíveis, tá? Então, com a Scraper Creators, você consegue puxar esses dados e analisar quais ads estão performando melhor ou pior, e a partir daí fazer a sua própria criação baseado nesses ads aqui, tá? E aí você tem a probabilidade, obviamente, de ter uma taxa de clique e conversão maior aí no seu produto. Aqui no meu caso, eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui esse produto que eu peguei aqui na internet, certo? Essa pomadinha aqui, e eu quero que ele use essa pomada como referência para criar uma propaganda, um ads, no formato de pomada dessa marca aqui, certo? Dessa KS Cosméticos, beleza? No caso aqui seria essas pomadinhas aqui. Então eu vou rodar esse ads aqui, que ele vai pegar todos os ads ali, na verdade eu vou limitar, né? Vou pegar alguns ads ali no formato de imagem e pedir para ele replicar para essa minha imagem, tá? Então eu vou rodar aqui para vocês verem como vai ficar o output final baseado naquele meu produto e naqueles ads, beleza? Vou clicar aqui no meu trigger aqui.
E aí ele vai começar a rodar para mim esse workflow que vai usar a Scraper Creators, os nós delas aqui, já vou explicar daqui a pouco como funciona, para obter os dados que eu preciso, a partir desses dados, analisar esses dados e, em cima daquela minha imagem, criar novos criativos para ads, tá bom? Bom, ele finalizou aqui, eu abri aqui as imagens para vocês verem, ele capturou essa imagem aqui, certo? Lembrando que a minha imagem de referência do meu produto, nesse caso, era essa daqui, e aí ele me trouxe esse ads aqui da pomada, da Mooncat lá, da KS Cosméticos, beleza? E aí ele me criou, baseado nessa imagem aqui, ele me criou essa imagem aqui. Já ficou, tá vendo? Bem interessante. Só que ele me traz, para aquele conjunto de ads, no caso eu peguei só um, ele me traz três criativos. Então ele pegou esse criativo aqui, esse daqui e esse daqui. Então tem alguns formatos diferentes de criativos para a mesma pomada, tá? E aí, baseado nesses criativos, e com o meu produto, ele me gerou esse carinha aqui, certo? Esse carinha aqui, já ficou bem legal, né? Pegando ali as informações ali visuais, até desconto ali também pegou de 20% e tal. E esse carinha aqui, com as informações aqui ao redor aqui da informação do produto, né? Igual ele tem aqui mais ou menos, tá? E aqui também. Beleza? Então veja que eu consegui replicar um ads que está funcionando para um produto da mesma categoria, porém eu peguei os elementos, né, e repliquei para um produto meu, né? Então estou me baseando em um ads do qual ele teoricamente está performando melhor devido às informações que eu peguei ali na Meta, tá? Na library da Meta, beleza? Bom, como é que isso aqui funciona na prática aqui, né? Então se eu vier aqui no meu workflow, deixa eu dar um zoom aqui. Bom, eu tenho esse nó aqui de trigger, que é para executar o meu workflow, mas poderia ser qualquer outro trigger, tá? Como um formulário, um webhook, ou uma informação, um outro nó de trigger, etc. Tá? Aqui é só para simplificar, eu coloquei esse daqui, tá? Aí aqui eu coloquei esse edit field aqui, que basicamente eu coloco, como essa automação ela não está 100% ali dinâmica, eu coloquei esse carinha aqui para eu imputar a URL do meu produto original, que seria esse carinha aqui, beleza? E aí, aqui embaixo eu coloquei, vocês viram que tem vários ads ali, né? Vários criativos. Eu coloquei ali um filtro do produto, do nome do produto, que é máscara noturna. Então eu vou pegar todos aqueles ads que ele está me retornando e eu vou filtrar só pelos ads que são do produto máscara noturna, nesse caso aqui, que seria essa máscara aqui. Beleza? E a informação do meu competidor, né? Para eu filtrar pelaquela marca, que no caso aqui seria a KS Cosméticos, tá bom? Então, isso aqui seria o setup, né, do meu workflow. Com isso aqui, ele vai passar para o segundo nó aqui, que é basicamente um nó da OpenAI para análise de imagem. Então, eu estou usando esse nó aqui da OpenAI. Você digita aqui OpenAI, clica aqui OpenAI, e aqui ele tem um nó de imagem. Então, aqui eu estou usando o nó de análise de imagem. Por quê? Esse nó aqui, eu vou pegar ele aqui, ó, e com as minhas credenciais, né, obviamente aqui da OpenAI, o recurso de imagem, a operação analisar uma imagem, aqui ele está usando um GPT-4 Mini, e aqui eu tenho aqui no prompt, é bem básico esse prompt aqui, certo? Esse prompt aqui, basicamente eu falo para ele analisar as características da minha imagem, do meu produto, ou seja, me extrai aqui o nome da marca, o esquema de cores, a disposição do produto, as fontes, etc. Por quê? Isso aqui eu vou usar para gerar o meu prompt lá na frente, que vai gerar o meu criativo final. Então, primeiramente, eu vou passar para IA as informações do meu produto, né, as características da minha marca, para que ele entenda e ele consiga replicar dentro daquele novo criativo, tá bom? Aí aqui, basicamente, eu estou passando aqui o input, que é imagens, e aqui eu estou passando a URL da imagem que eu coloquei naquele edit field aqui, tá vendo? Na esquerda, anteriormente, tá bom? Uma vez feito isso, ele vai me retornar no formato YAML, que eu pedi para ele retornar, que é um formato de marcação de linguagem, aqui que é mais fácil para IA entender depois, tá? E aí ele me retornou. Retornando isso daqui, o que eu vou fazer? Eu vou passar agora aqui de fato, para os nós da Scraper Creators, que eu mostrei para vocês aqui anteriormente, tá? Então aqui eu tenho dois nós. Um que é para procurar primeiro os ads de uma companhia específica, ou seja, daquela marca, e depois o outro para filtrar pelo que eu quero. Então nesse primeiro aqui, se eu abrir ele, tá vendo aqui, tá com a minha credencial, certo? E aqui tá no Facebook Ad Library, que seria aquela página lá que eu mostrei para vocês com todos os ads. Então eu estou querendo pegar informações da biblioteca de ads do Facebook, certo? Aqui a operação vai ser Search Companies, ou seja, eu quero trazer todos os ads de uma determinada marca, que no caso aqui seria a KS Cosméticos, tá? Que também vem daquele meu nó lá, primeiro nó, que eu imputei o nome da marca que eu quero. Uma vez feito isso, ele rodou e ele vai me retornar aqui, ó, vou colocar aqui em esquema, todos os ads
correlacionados àquela marca, tá? Então aqui, tá vendo? Tenho várias informações desse ads, desde qual que é a categoria, o ID, informações da imagem, a descrição, uma série de informações aqui que eu vou utilizar mais para frente, beleza? País, descrição, etc. Tá bom? Uma vez que eu peguei isso daqui, eu vou passar nesse segundo nó da Scrape Creators, que é, eu tenho agora todas, do lado esquerdo aqui, eu tenho todas as informações dos meus ads daquela marca, porém agora eu quero filtrar só pelos ads que são do tipo imagem. Então eu vou, primeiramente, né, escolher aqui de novo Ad Library e a operação é Ads Company de novo, né? E aqui eu vou passar o ID da página daquela empresa, no caso da empresa KS Cosméticos, tá? Então, do lado aqui esquerdo, por que eu fiz a busca primeiro pelaquela empresa? Porque aí eu vou ter o ID dela. Com o ID dela, que é esse Page ID aqui, eu consigo usar ele como referência, que seria a página dela no Facebook, por exemplo, né, para usar na Meta. E aqui eu vou usar ela como referência para pegar os ads só daquela página, que está sendo vinculado daquela página, beleza? E aqui eu vou passar como opcional o país, né? Então eu posso adicionar, né? Algumas informações aqui, então vou passar o país, que é Brasil, é sempre a sigla do país, tá? O status eu quero só os ads que estão ativos, e no tipo de mídia eu estou colocando aqui só image e meme, tá? Por quê? Porque ele vai me retornar só os ads no formato de imagem, não de vídeo junto, tá? Eu poderia retornar também, mas seria um outro fluxo que eu teria que construir para filtrar só o que é vídeo, que é imagem, etc. Para simplificar aqui, eu estou usando só ads no formato de imagem, tá bom? E aqui eu tenho um limite, né? Eu estou pegando só 5 ads, eu posso colocar aqui mais 10, 15, 20, 100. Obviamente que isso vai consumir mais créditos se você lá na Scraper Creators, tá? Mas aqui eu estou limitando em 5 para ele me trazer um volume legal. E aí depois que eu rodei isso aqui, ele me traz aqui, tá vendo? As informações dos ads para aquela página lá que eu quero, certo? No caso aqui para KS Cosméticos, beleza? Uma vez feito isso daqui, aí beleza, eu tenho uma lista de todos os meus ads dessa marca. O que eu faço agora, né? Eu venho aqui, coloquei esse split out, que é um nó, que ele vai pegar, tá vendo aqui, ó, ele me tornou uma série de objetos, né? Então tá vendo aqui, ó, é a série de objetos aqui, no caso que são 5, porque eu limitei em 5. Então para cada um desses é uma informação de ads daquele criativo específico ali, né? Só que eles estão, tá vendo, dentro de um outro objeto. Então é uma lista, só que é uma lista dentro de um outro objeto, certo? Aí eu quero o quê? Eu quero fazer o split, né? Eu vou pegar e vou quebrar ele item por item. Por quê? Porque aí eu consigo interar sobre esses itens para pegar informações de cada um dos itens e a partir daquelas informações criar o meu ads. Então eu vou querer fazer o split, certo? Do campo results, que é esse carinha aqui. Tá vendo que aqui é um item só, né? Com várias informações, que ele me retornou do nó anterior, perfeito? E aqui eu quebrei em 5 itens, porque agora eu consigo interar entre os itens, tá? Uma vez feito isso, eu coloquei essa função aqui, que é basicamente para fazer aquele filtro que eu mostrei, que é só para pegar os ads que contenham na informação ali do texto deles a frase máscara noturna, eu criei essa funçãozinha aqui, certo? Basicamente ele vai me gerar uma regex, que é uma instrução que eu vou usar ela como filtro para trazer só os ads que contenham a frase máscara noturna, beleza? Uma vez feito isso, aqui do lado direito ele vai me retornar os 5 itens novamente, porém com essa instrução aqui como uma informação adicional para cada um dos itens, beleza? Então, se eu fizer isso aqui, voltar aqui agora, aí agora eu passo para frente esses 5 itens, porém tem aquela instrução que eu vou usar de filtro. E aí, no filter aqui que eu coloquei, eu vou pegar tudo que tiver no campo snapshot, body, text aqui, que basicamente seria aqui, tá vendo, lado esquerdo na informação, seria essa informação aqui, snapshot, beleza? Aí aqui dentro eu vou ter essa informação aqui, body, e dentro do body eu tenho o text. Esse texto aqui é o texto que está no ads, beleza? E nesse texto aqui, tá vendo? Ele contém a informação aqui, ó, máscara noturna, beleza? Então eu só quero esses caras. Vai ter vários ads aqui no meio que não tem essa informação. Pode ser um ads de uma imagem diferente, mas eu quero só aquele ads que tenha a informação máscara noturna e aquele criativo com aquela pomada, beleza? Então aqui eu ponho esse cara. Então, tá vendo? Já me traz aqui a informação. E aí aqui no filtro eu ponho, tá vendo? Match, string, match, regex, que é aquela instrução que o meu código JavaScript gerou no nó anterior. Que basicamente é esse campo aqui, json.regex, que é um campo que eu criei lá, no retorno da função, e ele me retorna essa instrução que vai fazer o filtro por todo mundo que contenha a palavra, ou a frase ali, né, máscara noturna. Se eu imputar lá no meu começo, imputasse lá, rosto alguma coisa, ele ia criar essa instrução adaptada para a palavra rosto, por exemplo, entendeu? Então ele vai adaptar essa instrução para a palavra que eu imputei naquele meu nó lá no começo do setup das informações que eu quero.
beleza? Uma vez feito isso, aí sim ele vai me trazer aqui, ó, lado direito, ele manteve 3 itens daqueles 5 e descartou 2. Ou seja, esses 2 aqui são ads que não tem aquela máscara noturna, tá vendo aqui, ó? Dupla mais amada da loja. Então isso aqui é um outro produto, kit loção e tônico, blá 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 aqui, tá vendo? Então assim, é um outro produto. E eu quero só focar naquele produto ali da máscara noturna, beleza? Então ele me trouxe 3 itens que ele filtrou aqui, certo? E agora com esses 3 itens, o que eu vou fazer? Aqui eu coloquei esse nó de limit aqui para simplificar a automação, porque eu pego desses 3, eu pego só um deles, tá? Mas se você for usar isso, sei lá, para mais itens, você pode ou apagar esse nó, ou simplesmente vir aqui e clicar nele e apertar a tecla D e desativar. Ele desativa esse nó e aqui ele passa direto por esse nó aqui, sem executar ele aqui, tá? No meu caso, eu estou filtrando só um para ficar mais simples a demonstração, tá bom? Aí aqui, uma vez que eu filtrei ali, por todo mundo que tem a máscara noturna, ele vai me trazer só essa galerinha, tá? E aí nessa galerinha aqui, eu vou colocar ele num looping, ou seja, eu tenho 3 itens e eu quero iterar sobre um por vez, né? Cada um desses itens, para aí sim pegar a informação daquele ads e aí criar o meu criativo novo baseado no meu produto, tá bom? Então, por isso que eu tenho esse nó aqui de looping, tá? E aí eu passo de um em um aqui no bet size, tá vendo? De um em um, beleza? E aí, para cada um deles, o que eu vou fazer? Eu vou fazer novamente um split. Por quê? Porque aqui, ó, se você reparar bem, para cada um daqueles itens lá que me retornou, do filtro, eu tenho esse campo aqui, cards. Esse campo aqui, cards, tá vendo? Eu tenho 3 itens dentro dele, que também é uma lista. Por quê? Porque lá dentro daquele ads, eu tenho 3 tipos de criativo. Lembra que eu mostrei aqui, ó, tá vendo? Ele me retornou 3 criativos, ó. Esse cara aqui no formato 9x16, né, que é para TikTok, Reels, etc. Esse cara aqui já no Square, e esse cara aqui um pouquinho lá no formato Landscape. Então, ele tem 3 criativos dentro daquele ads, né? Para quem já trabalha aí com Meta Ads, sabe que tem lá, eu consigo setar uma campanha, dentro dela eu tenho o meu conjunto de ads, que eu posso ter N criativos ali, certo? Então, aqui nesse caso, ele tem 3 criativos. E aí, por isso que eu dei esse split aqui, porque eu quero só pegar o split, tá vendo aqui, ó, do snapshot.cards, para cada um desses 3 criativos, porque eu vou fazer também 3 criativos. Lembra que eu mostrei lá 3 criativos do meu produto, certo? E aí, para cada um desses, eu quero interar, entender e gerar um criativo novo. Então, por isso que eu dou esse split out aqui de novo, e aí sim ele me retorna a informação de cada um desses criativos individualmente, tá bom? Uma vez feito isso, eu vou pegar aqui e fazer o download dessa imagem. Então, para cada um desses criativos da Meta, tá vendo que ele tem essa imagem aqui, o image URL, certo? Então, com o image URL, eu vou fazer o download daquela imagem, certo? No caso aqui, eu estou fazendo um download da imagem original, que é a imagem que foi que a pessoa fez o upload no Meta Ads, certo? Então seria a imagem com melhor resolução nesse caso. E aí eu vou pegar ela e fazer, para cada um daquelas 3, eu vou fazer o download. Então se eu vier aqui, ó, tá vendo? Ele faz o download de cada um delas, tá vendo? E aí eu estou usando um nó HTTP com MetroGet para fazer o download. Por que eu fiz isso? Porque aqui, se você reparar, o link da URL não tem uma extensão. Então ele só me dá um link genérico aqui do Facebook, no caso, e aí eu preciso pegar isso aqui e jogar no browser para ele poder fazer a renderização da imagem. Então eu faço o download dela primeiro, para eu ter ela de fato aqui localmente, e aí depois disso, eu faço o upload dela em um outro serviço para eu ter, de fato, do meu lado, uma URL pública dessa imagem que eu possa passar para a minha IA, para ela entender e gerar uma imagem nova, tá? No caso aqui eu faço o upload usando também, né, o no HTTP, só que para esse serviço aqui, tá vendo? ImageBB, que seria esse carinha aqui, tá? Que é um serviço basicamente para você fazer o upload de imagens, né? Até um limite aqui de 2 MB, porém é gratuito para esse limite aqui, tá? Até esse limite aqui, beleza? Então você pode fazer o upload nele e usar essa imagem posteriormente com uma URL pública que ele disponibiliza nas suas automações, qualquer outro tipo de serviço que você queira utilizar, tá? Então voltando aqui, eu faço o upload, aí ele me retorna uma URL da imagem, que eu vou usar no nó posterior, que é a análise dessa imagem. Então, o que eu faço aqui? Para cada um desses 3 itens, eu vou fazer a análise dele no mesmo sistema, mesmo padrão, né, que eu usei para fazer a análise do meu produto, eu vou fazer a análise do produto do concorrente aqui. Porque aí eu vou extrair os elementos visuais, do ponto de vista de estrutura também, para depois eu replicar isso aqui para o meu criativo. Beleza? Então, aqui é a mesma coisa, eu vou fazer a análise usando a OpenAI, aqui tem o meu prompt igualzinho lá, o primeiro lá que analisou uma imagem para extrair no formato YAML, tá vendo? As informações e características de cor, brand, estrutura, etc., desse criativo que eu tenho aqui, certo? Da KS Cosméticos, né? Então eu vou fazer isso para cada um dos 3 criativos que ele tem para aquele ads, baseado na URL que eu acabei de fazer o upload, tá bom? Uma vez feito isso aqui, aí sim eu venho a parte final, que é, eu tenho esse agente aqui, que vai receber
as informações tanto do meu produto quanto do produto que eu quero replicar, beleza? Aquele ads. Então aqui eu estou usando o modelo do ChatGPT, certo? Aqui, 4.1 mini, como modelo de pensamento, tá bom? E eu estou usando aqui também essa tool aqui de Think, para ele pensar e interar antes de me responder o que eu estou pedindo para ele, tá? E aqui no agente, na entrada do agente aqui, ó, tá vendo? Eu só passo aqui para ele as informações no formato YAML lá que eu peguei, tá? Do produto original, que é o produto da máscara noturna, e as informações do produto, do meu produto, né? No formato YAML, para que ele entenda como ele precisa comparar as duas para replicar e adaptar para o meu brand, tá? Para o meu look and feel ali, as minhas cores, etc. Tá bom? E aqui no System Prompt, que também vai estar disponível para vocês aí no template, basicamente eu instruo ele para ele analisar, né, informações da imagem original e da nova imagem, e a partir dali extrair todos os elementos visuais, de estilo, configurações, paleta de cores, etc. E a partir disso transferir ali, né, aqueles elementos para o meu novo criativo, só que adaptado para o meu produto, tá bom? E no final ele me retorna um System Prompt para eu gerar uma imagem nova, tá? Então basicamente é isso que esse prompt aqui faz, tá bom? Depois vocês podem ver com mais detalhes aí, tá? E uma vez feito isso, eu vou fazer o quê? Gerar a minha imagem. E aí, para gerar a imagem, eu estou usando o Nano Banana do Google, tá? Então, eu estou usando aqui a API do KAI, que é um marketplace de modelos, de diversos modelos, tanto de imagem como de vídeo, do qual eu consigo usar o Nano Banana, que é esse carinha aqui, tá? Esse carinha aqui, o KAI, beleza? E eu tenho a opção de usar o Nano Banana aqui nele, tá bom? Eu tenho vários vídeos que eu falo sobre ele, uso ele para várias coisas, depois vocês podem olhar aí no canal de vídeos de criativos de UGC, UGC Ads no formato de vídeo, eu uso também esse Nano Banana com KAI, tá? Então aqui eu tenho as minhas configurações de autenticação com ele, né? Basicamente eu configurei meu API key aqui, certo? E aí no payload que eu preciso enviar para ele, para a API do KAI, ele recebe algumas informações. A primeira é o prompt que o meu agente retornou, então ele me retornou esse prompt aqui, certo? Com as informações aqui do meu produto adaptado para aquele ad lá que eu quero replicar, certo? E aí que eu passo as duas imagens que eu tenho. Primeiro, a minha imagem nova que eu quero, né? E a segunda imagem do produto que eu estou replicando ali, aquele ads, certo? Então eu consigo passar para o Nano Banana. Ó, me crie um novo ads com essas instruções baseado nesse meu produto, mas com as características desse produto aqui, perfeito? É isso que ele faz no final do dia, tá? E aqui ele me retorna no formato de PNG, beleza? Uma vez que ele retornou isso, aí eu vou esperar aqui, né? Eu ponho esse nó de wait aqui, que ele espera uns 30 segundos aqui mais ou menos para ele gerar, porque como ele manda para o KAI, ele processa isso em batch lá, né? Então ele demora um tempinho, então eu espero 30 segundos e aí eu verifico se ele terminou, usando esse endpoint aqui de get deles também lá, passando o task ID que o nó anterior, quando eu mandei para eles, ele me retorna um task ID. Esse task ID eu vou usar para obter de volta a minha imagem, caso ela já tenha sido processada pelo KAI usando o Nano Banana, beleza? Então aqui, se ele me retornar com sucesso, que é esse status aqui, de retorno para essa chamada, quer dizer que a minha imagem está pronta. Se retornar pendente, quer dizer que a minha imagem ainda está sendo processada. Então, se ele retornou pendente, eu volto e espero mais 30 segundos até verificar de novo. Se não, eu pego a minha imagem, que é esse if aqui, certo? Esse if aqui, basicamente, ele verifica o state que eu acabei de mostrar, certo? Se é igual a sucesso. Se sim, eu sigo com o fluxo. Se não, eu volto, né? Espero mais 30 segundos e tento novamente. Beleza? Uma vez feito isso, aí a gente finaliza aqui pegando a minha imagem. Então ele me retorna, tá vendo aqui, ó, essa estrutura aqui com a URL da imagem final. E aí eu ponho essa instrução aqui nesse campo edit field, basicamente para só extrair daquela estrutura aqui, essa aqui, a URL final, que é essa daqui, que é a URL do meu produto em si, tá? Do meu criativo baseado naquele criativo original, tá? Beleza? Uma vez feito isso, óbvio que ele vai fazer isso para cada uma daquelas imagens dentro daquele criativo. No caso aqui são 3 imagens, beleza? Uma vez feito isso, aí aqui eu insiro o dado numa tabela. No caso aqui eu estou usando o Data Tables do N8N, que é um recurso novo que ele lançou, onde você consegue gerenciar tabelas dentro do próprio N8N sem precisar uma fonte externa, como por exemplo um Google Sheets, um Supabase ou qualquer outro banco que você esteja utilizando, beleza? Então fica mais fácil para você manipular os dados aqui dentro mesmo do seu workflow. Eu quero usar o recurso row,
e eu estou usando a operação insert, beleza? Nessa tabela aqui, FB dados que eu tenho, tá? Já vou mostrar daqui a pouco para vocês, tá bom? E aqui eu estou fazendo um mapeamento manualmente, então eu tenho essas 4 colunas aqui na minha tabela, que é o produto, o competidor, a URL original do produto e a minha URL nova. As informações aqui estão todas nos meus nós anteriores, né? Então eu faço um mapeamento manual aqui e coloco essa informação para que ele insira no banco aqui posteriormente, tá? E uma vez que ele inseriu no banco, eu venho aqui, no meu banco aqui, ó, tá vendo? Esse é meu banco. Ele me inseriu aquelas informações. Perfeito? Então eu tenho aqui o competidor, que é o KS Cosméticos, eu tenho o produto, que é a máscara noturna, eu tenho a URL original do produto, que é a que eu mostrei para vocês, e a URL nova do produto, que eu também mostrei para vocês, só que com as minhas características. Beleza? E aí, uma vez feito isso, ele inseriu e volta de novo aqui para o meu looping. Enquanto tiver itens ali, ele vai ficar nesse looping aqui, processo de novo, faz o download, cria um prompt para gerar imagem, gera imagem, insere e volta de novo, até terminar todos os itens, tá? E aí, uma vez feito isso, eu tenho as minhas imagens prontas para utilizar nos meus ads na Meta Ads. Beleza, gente? Então, com essa ferramenta, a Scraper Creators, você consegue fazer raspagem de dados em qualquer rede social e utilizar para o seu caso de uso. No caso aqui, eu fiz uma demonstração usando para criar novos ads baseado em ads que já estão performando ali na Meta Ads. Beleza? Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. O guia vai estar na descrição do vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal. Até a próxima. Valeu!